Marcos capítulo 6, versículo 31, versículo 30, 31 e como brinde, versículo 32 também. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 32. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na sua presença com a sua palavra nas nossas mãos. Nós pedimos, Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, age em nossos corações e em nossas almas nesta noite através da sua palavra. Isso que temos na nossa frente não é apenas papel e tinta, não são apenas algumas palavras juntadas, mas é a sua palavra inspirada. Ela é eterna e ela vai cumprir o seu propósito. Pedimos, ó Pai, que o seu propósito seja feito em nossas vidas. Pedimos que saímos desse culto encorajados no Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, eu trago aqui uma primeira meditação. O pastor Rubner, pastor Tiago e talvez outros vão ter oportunidade de acrescentar a essa série que tem início hoje. E a série é Encorajados no Senhor. No início do ano, especialmente depois de um ano que, como a gente teve em 2022, faz bem aos nossos corações sermos encorajados nas coisas básicas. Digamos assim, no feijão e arroz da nossa fé. Encorajados no Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos 2 pontos aqui em Marcos capítulo 6. Apenas 2 pontos, que tem a ver com cansaço e descanso. O primeiro ponto é, por que esses discípulos estavam cansados? E o segundo ponto é, o que Jesus fez a respeito disso? O primeiro ponto, por que do cansaço dos discípulos? E o segundo ponto, o que Jesus Cristo fez a respeito disso? Diz aqui no versículo 30 que os apóstolos, eles voltaram à presença de Jesus, ou seja, eles tinham ido em algum lugar fazer alguma coisa, e eles agora estão voltando e estão relatando a Jesus tudo quanto haviam feito e tudo quanto haviam ensinado, como se fosse prestação de contas, mas não apenas, Senhor Jesus, fizemos X, Y e Z, mas voltaram empolgados, cansados. Mas eles mesmo tinham visto o que Deus tinha operado através deles. Então eles voltam não apenas para passar um relatório para o Senhor Jesus, mas para compartilhar com grande alegria o que Deus havia feito através do ensino e dos milagres na presença deles. Mas diz o versículo 31 que Jesus lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Primeiro ponto, por que estavam cansados? Irmãos, os discípulos estavam cansados, em primeiro lugar, porque foram obedientes. Ainda em capítulo 6 de Marcos, Marcos 6 é um capítulo fantástico, viu? Dá para você mergulhar nesse capítulo e passar vários dias lendo e mastigando o que tem aqui. Mas olha ali, um pouquinho antes, em Marcos capítulo 6, olha o versículo 7.
Aqui nós temos uma daquelas ocasiões em que Cristo vai dizer: ide, pregai, ensinai. Olha aqui em Marcos capítulo 6, vai dizer assim, no versículo 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Jesus Cristo havia feito muitos milagres, podemos dizer assim, de forma mais discreta, nos capítulos anteriores, se é que existe milagre discreto. Mas aqui ele vai ensinar os seus discípulos a expandir a mensagem a respeito da vinda do Senhor Jesus e a necessidade de se arrepender e confiar na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele envia os discípulos de 2 em 2. E diz o texto que eles foram, que eles ensinaram, que eles expulsaram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, como que, falando ao reino das trevas, o rei chegou. Quem manda aqui é o Senhor Jesus. Abre-se lugar para o Senhor Jesus Cristo. Abre caminho para o Messias. E assim foi multiplicando o conhecimento, ou multiplicando os ouvidos que ouviram, tomaram conhecimento a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, por que os discípulos estavam cansados? Porque obedeceram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para nossa reflexão, obedecer à voz de Deus é sempre bom, mas nem sempre fácil. Obedecer à palavra de Deus, obedecer à convocação divina é sempre bom, mas nem sempre fácil. Esses discípulos estavam obedecendo o Messias, obedecendo o seu Senhor, e uma das consequências disso, havia muitas boas consequências, mas uma das consequências era cansaço. Cansaço físico. Cansaço real. Diz ainda o nosso texto que Jesus Cristo olhou para eles e entendeu. Enquanto eles estavam falando aquele relatório, prestando contas, Jesus entendeu. Esse povo já não come há um bom tempo. Esses discípulos, eles estão cansados. E assim é com aquele que segue o Senhor. Temos a promessa de estarmos sempre com o nosso Senhor, mas não temos sempre a promessa de termos ânimo. Nem sempre temos feliz disposição. Às vezes o cansaço é uma realidade. Dito isso, eu queria já pular para o segundo ponto. O primeiro foi, por que estavam cansados? O segundo, o que Jesus fez a respeito. E voltando ao nosso texto, em Marcos capítulo 6, diz ali no versículo 31, Jesus lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Irmãos, eu acho fantástico a maneira que o Novo Testamento, e mais especificamente o livro de Marcos, vai detalhar momentos em que Jesus tem um olhar para com as necessidades ao seu redor. Nós lemos, foi lido hoje de manhã pelo pastor Gilson, sobre aquela ocasião em que Cristo disse assim, deixai ver as crianças.
Irmãos, Jesus Cristo estava ensinando naquele momento. Ele estava ensinando gente que estava com sede de aprender. E mesmo assim, o seu olhar era para, opa, eles não estão deixando as crianças vir. E aí ele chama a atenção. Jesus Cristo, vez após vez, ele tem um olhar que ele enxerga a alma que está com medo, a alma que está com dúvida, a alma que está cansada. E ele lida com essa necessidade. Esse é o nosso Salvador. É por isso que é tão lindo esse contraste entre o versículo 30, os discípulos chegando com tudo, falando tudo que aconteceu. E o versículo 31, Jesus diz assim: pois bem, ótimo, amém. Vinde, vem aqui um tempinho. Vocês precisam descansar. Vocês precisam descansar. O Messias os chamou para repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Era tanta gente precisando da atenção daqueles discípulos que não dava para se atentar às suas próprias necessidades. Jesus teve um olhar para as necessidades daqueles seus discípulos. E mais adiante, irmãos, se você ler depois o resto do capítulo, você vai ver que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes e vai sobrar 12 cestas para 12 discípulos que não tinham comido até então. Jesus cuidando dos céus. Capítulo 6 de Marcos é um capítulo que abala muito os discípulos, que abalou muito os discípulos daquela época. Não o capítulo em si, mas o que o capítulo relata. Porque entre esse momento de Jesus enviar os discípulos e eles voltarem dando um relatório a Cristo, entre isso aconteceu uma coisa terrível, que foi a morte do João Batista. Em um momento de insanidade, Herodes vai cortar-lhe ali a cabeça para dar de presente para uma menina que dançou bonito. Imagina a empolgação dos discípulos indo pregar e depois vem a notícia. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele já morreu. Eles estão procurando outras cabeças. É capaz que aquela menina dance de novo. E Herodes faça outra besteira. Aquela luta entre o reino das trevas e é o reino das boas novas do Evangelho. Os discípulos, quando eles voltam a Cristo, aqui no versículo 30, eles não estão somente alegres, mas eles estão abalados também. Eles sentem atribulados. E o nosso Senhor, Ele lida com o cansaço das suas ovelhas. O nosso bom pastor vai dizer o Salmo 23, se quiser virar lá, são os primeiros versículos. Diz o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E agora o Salmo vai descrever o quão bom é esse pastor e o quanto não me falta. Qual é a diferença entre ter o Senhor como pastor e qualquer outro como pastor? O Salmo vai relatar isso. O cuidado dele é fiel. O cuidado dele é completo. O cuidado dele alcança até aquele momento em que nós andamos pelo vale da sombra da morte, ou quando estamos na presença dos nossos inimigos. Mas olha como começa o capítulo 23. Olha o destaque. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual o primeiro destaque? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Qual é o diferencial desse nosso Senhor? Ele cuida do nosso descanso. Ele nos leva em direção ao descanso.
E enquanto estamos na rota, atenta para as nossas necessidades. Nós repousamos em pastos verdejantes. Nós somos levados para junto das águas de descanso, porque Ele enxerga a nossa profunda necessidade. Irmãos, eu estava ouvindo um podcast na volta de São Paulo. Fui para São Paulo, bati e volta, e na volta eu estava ouvindo um podcast. Um missionário aos Mormons estava relatando alguns aspectos nesse podcast sobre como o mormonismo é pagão. Esse era o primeiro ponto dele. Isso fica um assunto para outro momento. Mas ele estava comentando sobre como o homem é visto na fé, na crença dos Mormons. E o homem é um cidadão, carne e osso, que através das suas boas obras, estou resumindo bastante, tá, gente? Mas através das suas boas obras, ele vai alcançar um patamar quase que divino. O homem vira Deus. No cristianismo, Deus virou homem. É o contrário. No cristianismo, Deus virou homem porque o homem não é Deus. O homem se cansa. O homem é fraco. Nós somos vasos de barro. A tendência não é que a gente melhore com o tempo. A tendência é que a gente enfraquece com o tempo. É por isso que precisamos este pastor, este Salvador, este Messias, que olha para nós e enxerga que Deus está trabalhando através de nós, que nós obedecemos o ID, que nós estamos ensinando, nós estamos compartilhando, nós estamos trabalhando pelo reino. Errando de vez em quando, mas estamos trabalhando para o reino. E ele enxerga não o que a gente podia melhorar. Não foi essa a palavra, não foram estas as palavras que Jesus disse aos discípulos. Vocês também erraram aqui, erraram ali. Não, as primeiras palavras foram: vinde, vem cá. Vocês precisam descansar. Vocês estão precisando de férias. Vocês precisam um tempo à parte. E eu vou cuidar de vocês. É preciso descanso. Então, no início da nossa série sobre encorajamento, antes de encorajar-vos a fazer alguma coisa, vamos ouvir as palavras de Cristo, que nos chama a descansar. Ele não acrescenta mais uma coisa à nossa longa lista de tarefas. Antes, ele só muda as nossas prioridades. Se você está cansado, vem, diz o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Que o meu rebanho, ele é formado por ovelhas que também se cansam no caminho. Que precisam de um pastor que os cuide. Se você tem forças suficientes, se você tem em si mesmo a capacidade de fazer a vontade de Deus sem a ajuda de outrem e nem do Espírito Santo, saiba que você não se sentirá bem no rebanho de Deus. O rebanho é feito de ovelha que precisa descansar nos pastos verdejantes. Precisa das águas de descanso. Eu estava numa consulta um ano passado com um médico e o Dr. Bruno comentando algumas coisas. Ele tinha feito uma viagem durante as férias dele. E ele comentando da viagem dele, ele falou: Daniel, eu fui num congresso, sabe esses congressos onde só vai médico? E os temas são aqueles temas que para nós que não somos da área de medicina, a gente ia achar absurdamente tediosos. Mas ele estava comentando sobre como ele foi. Tinha que pagar lá o seu ingresso e lá tinha altas palestras sobre muitos temas, especificamente sobre a saúde mental, que era o tema que a gente estava conversando. Ele falou assim: Daniel, nesse congresso, houve não somente um médico de alto patamar que deu uma palestra, mas teve dois que falaram sobre o mesmo assunto. E eu pensando, puxa vida, falaram sobre o quê? Algum remédio que talvez cure alguma doença, alguma coisa chocante, alguma novidade? E ele falou assim, o tema que esses médicos falaram era sobre a importância de se dormir antes da meia-noite.
sobre como está saindo estudos agora que mostram que cada hora que você dorme antes de meia-noite, na verdade, vale 2 para quem dorme mais tarde. E eu não sou médico, então eu não entendo muito bem as implicações. E para mim, eu prefiro trabalhar à noite. É o horário que mais dá. Mas ele comentando assim, olha, eu fui até o congresso, paguei um bom dinheiro para sentar e ouvir estudos sobre a importância de se dormir bem. Estamos aqui em pleno 2023, descobrindo a importância de dormir. E o nosso Senhor chama os seus discípulos para descansar. Irmãos, não somos Deus. Nunca seremos. Temos um Deus que cuide de nós. Fazemos bem em descansar. Caminhando para o final, o que é descansar? É depender. É depender. Nós podíamos definir de muitas maneiras, mas vamos resumir aqui numa palavra. É dependência. O meu filho Peter, quando ele dorme nos nossos braços, ele está descansando. O que ele está fazendo? Ele está descansando no nosso cuidado. Ele está bem com aqueles que estão cuidando dele. Ele está em paz com aqueles que estão cuidando dele. É por isso que eu acho tão fantástico que não só encontramos o tema e a importância do descanso no Novo Testamento, e nem somente aqui em Salmo 23. Mas se você procurar ali, nas primeiras folhas da sua Bíblia, quando Deus Criador cria os céus e a terra, no 7º dia, ele descansa. Diz lá em Gênesis capítulo 2. Eu vou ler, se você não precisa virar, mas Gênesis 2, versículo 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. O descanso, o Deus que descansa e nos chama para o descanso. O Deus que descansa, não porque ele precisa descansar, mas porque ele está ensinando para nós que no ritmo do trabalho, uma das qualidades, parte do processo de um trabalho ser bem feito é saber descansar. É tirar tempo para descansar. Não somos melhores do que o Deus Criador. Se ele descansou, quem somos nós de não descansar? O encorajamento no Senhor começa em saber os nossos limites. Irmãos, falando como um vaso de barro para outros vasos de barro, nós precisamos o descanso. Nós precisamos aprender a depender de Deus. O que faço, o que faço, o que faço? Diz aquela voz de ansiedade. E Jesus Cristo, na cruz, responde: está feito. Está feito. Vinde a mim e confie e descanse, e eu te aliviarei. Irmãos, o chamado ao descanso não é um chamado para simplesmente estarmos ociosos. Às vezes nós temos essa ideia de que entre fazer nada e fazer alguma coisa, descansar seria uma forma de estar ocioso. Mas o que a Escritura nos revela é que descansar no Senhor, confiar no Senhor, é um verbo intencional.
é entregar as nossas ansiedades, entregar os nossos medos, entregar até as nossas vitórias nas mãos daquele que enxerga a nossa alma e nos ama. Se você está aqui nesta noite e você lida com o chamado de Deus, talvez Deus tenha te dado a responsabilidade de ser um bom filho, uma boa filha. E isso requer obediência da sua parte, e nem sempre é fácil. Antes, talvez te canse. Talvez Deus te chamou para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa mulher, um bom estudante, um bom adolescente, uma boa viúva, um bom sogro, um bom vô e vó, abençoando as vidas que estão ao seu redor. De fato, podemos dizer, a vontade de Deus é boa. Nem sempre fácil, mas é boa. Mas cansa, irmãos, cansa. Por isso, o chamado das Escrituras, antes de nos dar o ide, e agora volte ao campo missionário, antes disso, a palavra do Senhor Jesus Cristo é: vinde e descanse. Vinde e descanse. Aprenda agora a descansar em mim. Vocês trabalharam, vocês semearam, o fruto virá. Que a palavra de Deus não é dada em vão. O fruto virá. Mas vinde e descanse na minha grandeza. Estou lembrado daquele hino que cantávamos lá no Cantor Cristão. Estou seguro. E a letra diz: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. E o refrão: descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é todo poderoso e com todo o seu poder e toda a sua grandeza, mesmo assim o Senhor se atenta para as nossas necessidades e nos chama para descansar em Ti. Ajude-nos, Pai, a sermos encorajados a descansar. Nos mostre como fazer isso, em nome de Cristo. Amém.